Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ver como realizar o deploy de uma aplicação em múltiplos clusters K8s utilizando o Red Hat ACM, o Advanced Cluster Management. Então, se você quer ver isso e muito mais, vem comigo. Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Então, hoje a gente vai ver como realizar o deploy de uma aplicação em diversos clusters utilizando o ACM. E para isso, basicamente a gente vai precisar dos manifestos de uma aplicação Kubernetes, tá? E basicamente o acesso ao nosso ACM. Bom, no último vídeo a gente viu como o ACM, um overview do ACM, né? Então se você não viu, dá uma olhadinha aqui, vou deixar aqui em cima para vocês no card. E nesse vídeo a gente vai ver como realizar o deploy de uma aplicação em vários clusters. Então eu vim aqui já na minha aba de infraestrutura e clusters e quero mostrar para vocês que eu tenho dois clusters. Eu tenho o meu local cluster, né, que é o cluster que está rodando o ACM, onde ele está instalado, e eu também criei um outro cluster que se chama OCP Prod. Bom, eu somente criei esse cluster e não fiz mais nada. O que a gente vai fazer antes de realizar o deploy dessa aplicação? Eu vou realizar o tagueamento aqui, então vou vir aqui em Labels, vou colocar um env igual prod, só para deixar claro que o ambiente desse cluster é produtivo. Então o env igual prod ele já está aqui. Bom, agora que a gente já fez o tagueamento do nosso cluster, se eu tivesse outro, por exemplo, de desenvolvimento, também colocaria aqui. A gente vai partir para a parte de applications. Bom, aqui na nossa abinha de applications é onde a gente vai realizar o gerenciamento das aplicações que a gente vai criar. Aqui a gente já tem várias aplicações que foram criadas, que já estão criadas a partir do ACM, né, que ele lê e ele importa, né, e a gente vai criar uma nova aplicação. A gente vai utilizar esse repositório aqui, que é o repositório oficial do Open Cluster Management, onde tem alguns exemplos de aplicações. Bom, a gente vai utilizar a aplicação hoje, a Book Import, né? Mas fique livre para dar uma olhada nesse repositório e entender como funcionam as outras aplicações. Dentro do Book Import, aqui, se a gente entrar nesse repositório, basicamente a gente tem um arquivo de deployment, uma rota e um service. Bom, o deployment basicamente vai dizer para a gente que a gente está querendo uma réplica, né? E a gente quer criar um container, né? Um pod que vai utilizar essa imagem aqui que está no Quay, vai expor a porta 8080 e é isso. Aqui a gente tem um service, né, que basicamente vai expor esse pod para fora, mas dentro do Kubernetes ainda, e depois uma rota que a gente está expondo esse service para fora do nosso cluster, né? Então vai ser um endpoint público, ok? Então basicamente essa configuração da minha aplicação. E se você quiser criar uma aplicação que tenha, por exemplo, config maps, que tenha secrets ou outras coisas, outros manifestos do Kubernetes, basicamente você vai colocando todas as dependências da sua aplicação dentro de um repositório Git. Bom, e aí a gente vai partir para a parte aqui do ACM agora. Em Create Application, a gente tem um tipo que é Application Set, que vai ser utilizando o Argo CD, por enquanto a gente não vai ver, e a gente vai ver o tipo Subscription. Bom, aqui no tipo Subscription, basicamente a gente vai precisar colocar o nome da nossa aplicação. Como o nome lá tá Book Import, eu vou manter o padrão. Eu vou deixar Book Import. Então, import. Perfeito? Aqui é o namespace onde a gente vai criar essa aplicação. Vou colocar no namespace default. Aqui os repositórios que a gente pode apontar. Basicamente, as nossas aplicações elas podem vir do Git, de um Helm ou de um Object Storage, né? Então esses arquivos podem estar guardados em algum desses três locais. No nosso caso, a gente vai estar utilizando do Git. Então eu vou vir aqui no meu Git, eu vou pegar o código, a URL do nosso repositório. Assim que eu obtiver a URL, eu vou vir aqui e vou colocar aqui Application Samples. Aqui, se a gente precisasse colocar um repositório privado, colocaria o meu username, o meu access token, né? Não é o caso, agora a gente está utilizando um repositório público. Ele vai pedir para nós qual que vai ser a branch que a gente vai utilizar. Eu vou deixar a main já setada. Se eu não colocar um path aqui do repositório, basicamente o applications do ACM ele vai ler todos os arquivos, os manifestos do Kubernetes que tem aqui dentro. Bom, então como a gente quer fazer deploy somente do Book Import,
Então a gente tem que especificar aqui no path que a gente quer somente que seja o book import. Aqui, se a gente quiser colocar um commit hash, eu estou testando alguma coisa e não deu certo, a gente pode colocar um commit hash ou até mesmo uma tag do nosso repositório. O reconciliate option é que quando venham coisas novas dentro do nosso repositório, se a gente vai fazer merge, né? Se a gente vai juntar com o que tem já dentro do OpenShift, ou se a gente vai fazer o replace, vai deletar as coisas antigas e vai criar todos os novos objetos, ok? A gente também tem Disable Auto Reconciliation, né, que é para ele não ficar fazendo isso de maneira automática. A partir do momento que você mandou uma mudança no teu repositório, ele já vai fazer a reconciliação de maneira automática. Então, se você não quiser, você pode dar o Disable. E tem o Disable Server Certificate Verification, que é basicamente a verificação com o repositório que está guardando os nossos arquivos do cluster, ok? Os nossos manifestos. Bom, aqui a gente pode configurar pré e post hooks. Então, antes de importar ou depois de importar a nossa aplicação, a gente consegue colocar algumas automações se a gente tiver configurado o Ansible Automation Platform, ok? E depois aqui vem a parte de onde a gente vai selecionar que vai qual ambiente a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação. Então a gente pode fazer o deploy em um placement configuration já existente. O placement configuration vai indicar para nós quais os clusters que vão receber essa aplicação. A gente pode fazer o deploy para todos os clusters, né? Para um local cluster, que é o cluster que está rodando o ACM, ou a gente pode especificar por label, né? Primeiro, vamos fazer o deploy para todos os clusters que estão online. Depois a gente vai especificar por label, vamos mudar e vamos ver como é que vai funcionar. Bom, Application Behavior vai estar sempre ativa, tá? Então, basicamente, essas são as configurações que a gente precisa preencher. Bom, se você, por exemplo, quiser guardar essas configurações também, né? E, por exemplo, aplicar isso em vez de fazer via interface, você pode pegar o YAML aqui também e a partir do momento que você recriou um cluster e quer criar todas as suas aplicações novamente, você pode criar os tipos application, né, a partir do arquivo YAML. Então, basicamente, eu vou dar um create aqui, ele vai criar a nossa aplicação. A partir desse momento, ele já vai ler os manifestos do Kubernetes que tem lá e vai aplicar isso. Bom, aqui a gente já tem, por exemplo, um estado de sincronização, né? Ainda não foi sincronizado. Os clusters que ele conseguiu rastrear foi um remote, um local, né? Que o nosso cluster local é o cluster que está rodando o ACM, né? E a gente criou 5 recursos, né? Então, se eu vier aqui na topologia, eu vou conseguir ver. Então, eu tenho o application, né? Que é basicamente o que a gente acabou de criar. A gente tem a subscription, e a subscription ela vai conter o cluster, esse ACM ele está subscrito nessa aplicação, né? E essa subscrição quer dizer que essa aplicação ela está rodando no ACM. A partir daí ele identificou que a gente tem 2 clusters, né? O ACP Prod e o Local Cluster. E daqui para baixo a gente tem os nossos objetos do Kubernetes de fato, que foi o que a gente especificou lá. Então aqui a gente no deployment a gente consegue ver bem segmentado que a gente tem pods, a gente tem replica sets e a gente tem deployments. Vocês podem ver que tem aqui um númerozinho 2, que é basicamente porque o deployment ele existe em 2 clusters, ok, galera? Então tá aqui o book import, ele existe no local cluster e ele também existe no ACP prod e a parte de rotas também. Então vocês podem ver que existem em todos, ok? Bom, se eu vier aqui, por exemplo, na parte de rotas e clicar aqui no book import, eu consigo já abrir a URL e a nossa rota está funcionando, ok? Então isso esse aqui a gente viu agora pro local cluster, né? Então vamos ver pro ACP prod se está funcionando também. Então vamos abrir. Então a gente tem as duas URLs aqui e elas estão respondendo. Essa aqui só está sem o certificado. Okay? Então temos as duas URLs respondendo, beleza? Bom, agora vamos imaginar que eu não queira realizar o deploy dessa aplicação para todos os nossos clusters, né? Eu quero que só seja no ambiente produtivo. Eu não queria que esse cluster administrativo, né, que é onde a gente roda o ACM, ou vai conter outras coisas, por exemplo, um registro de imagem, a parte de backup de backup do nosso cluster aqui dentro, ou armazenamento de logs. Até não quero que isso rode a aplicação, porque, sei lá, vai comprometer esse meu cluster
na internet. Eu quero que ele só seja um cluster interno, que não tenha o mínimo de exposição, porque ele é muito sensível para ficar exposto. Bom, então eu vou voltar aqui, vou vir em Actions e vou dar um Edit Application. Aqui no Edit Application, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar a parte do placement. Então aqui eu vou colocar a label que eu quero que ele faça o deploy. Então eu vou colocar que o env seja igual a prod. Foi justamente o que a gente definiu no nosso cluster de produção. E vou dar um update. Basicamente ele vai criar um placement novo e ele vai atualizar aqui. Vamos aguardar um minutinho. Vocês podem ver já que os clusters aqui, ele já conseguiu mapear aqui é somente um cluster remote. E se a gente vier aqui na topologia, tá tudo meio em amarelinho, porque ainda ele tá fazendo a parte de sincronizar tudo que ele precisa. Bom, então ele vai estar removendo essa aplicação que a gente tem do nosso local cluster e vai deixar somente essa aplicação dentro do nosso cluster OCP Prod. Bom, vocês viram que estava amarelinho, estava aparecendo o Booking Port aqui no local cluster e no OCP Prod. Como eu cliquei antes dele mudar, eu posso vir aqui, fechar e clicar de novo e a gente vai ver que agora a gente só vai ter esse Booking Port, o deployment criado diretamente no cluster de OCP Prod. A gente já não tem mais a opção para ver mais de um cluster. E aqui em cima, eu vi na abinha de cluster, a gente consegue visualizar que a gente só tem um cluster OCP Prod, beleza? Então, basicamente, é assim que a gente vai conseguir fazer o deploy de uma aplicação para múltiplos clusters. E se eu vier aqui e alterar, tem o deploy da minha aplicação já feito, mas eu removi. Esse cluster aqui não é mais um cluster produtivo. Vamos tirar o env project dele e vou dar um save. Bom, basicamente, a minha aplicação, ela também vai sofrer com isso. Então, vamos vir aqui no Booking Port novamente. A aplicação que a gente acabou de criar, ele já está no estado cinzinha ali, porque ele não está conseguindo encontrar um placement em um cluster. Então, quer dizer que essa aplicação, ela não vai ser deployada em nenhum lugar, porque ela não conseguiu achar um target para ser instalada. Basicamente, é assim que a gente faz o deploy utilizando as aplicações aqui do tipo subscription, utilizando o ACM. Então, a gente define um placement que vai ser o local cluster, ou todos os clusters, ou até mesmo por tag, né? E a partir dos nossos arquivos de manifestos Kubernetes, o ACM vai fazer a entrega desses manifestos para os clusters que foram selecionados, galera, ok? Bom, o vídeo de hoje era isso, curtinho e bem objetivo, falando sobre o ACM e a parte de aplicações, deploy em multicluster. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e é nóis!